A galera muitas vezes me pergunta assim, Eslin, como é que você... é muito difícil entrar numa rotina de atividade, de exercício físico, de estudo e de trabalho e tal. Aham. Cara, é difícil por quê? Não é difícil, só não é prioridade pra você. Você não tem prioridade com isso, porque se você tivesse prioridade, não seria difícil. Por exemplo, o David Goggins ou pro Nick Bare, é difícil correr 10 km? Pra eles não é nada correr 10 km. Por quê? Porque eles correm 50, eles correm 30. Então pra eles 10 km não é nada, é fácil. Por que é fácil? Porque é prioridade pra eles. Cara, quando você bota a motivação no meio, nada é difícil. Nada é complicado. Tanto é que se você pega uma pessoa motivada para fazer determinada coisa, a percepção subjetiva de esforço, isto é, o quanto aquela pessoa sente que gastou de esforço com aquilo, a pessoa motivada vai falar que gastou muito pouco esforço. Vou dar um exemplo. Um moleque que gosta de jogar futebol e um moleque que odeia jogar futebol. Bota os dois jogar uma partida de futebol, pergunta quanto esforço foi para você isso, quanto foi para você. Às vezes os dois correram fizeram o mesmo número de quilômetros correndo. Um vai falar, cara, eu jogo de novo se você deixar. Eu jogo o dia inteiro aqui se você deixar. E o outro fala, cara, puta merda, velho. Não aguento mais isso daqui, me tira daqui. O que é difícil, pessoal? Não existe coisa difícil. Existe você estar desmotivado. Não existe coisa difícil. Então a pessoa fala, muito difícil ter rotina de estudo, muito difícil acordar cedo, muito difícil trabalhar, muito difícil fazer exercício físico. Não é que é difícil, é que isso não é prioridade na sua vida. Se fosse prioridade e você estivesse motivado, provavelmente seria fácil. Salvo se você tiver um transtorno psiquiátrico. Se você tiver um transtorno psiquiátrico tipo depressão e tal, tem que tratar isso. Daí não é questão de prioridade, é questão de você não ter a capacidade mesmo psicológica no momento de fazer aquele comportamento. Mas como tornar aquilo uma prioridade? Como se importar com Tem aquela que ter coisa? conhecimento, cara. Né? Se você não conhecer os benefícios daquele comportamento, cara, muito difícil você ter motivação para fazê-lo. Por exemplo, vai fazer atividade física. Para você fazer atividade física, você tem que engolir o conteúdo sobre atividade física que a galera tem na internet. Você tem que pesquisar o que as pessoas falam sobre essa atividade física, entender os benefícios da atividade física, ver o que as pessoas consomem e por que faz atividade, o que muda no seu corpo, você vai aumentar a mitocôndria. Eu às vezes faço isso, olha os meus pensamentos. Eu tenho que falar ainda do por que eu deixo o AA aqui que a gente fez antes lá. Lembra que tem que voltar nesse assunto. Função executiva. Função executiva, eu faço a função cognitiva. Cara, às vezes eu tô treinando. Vai ser estranho que eu vou falar aqui agora. Às vezes eu tô treinando, eu me imagino dentro do meu músculo. E eu imagino o músculo criando mitocôndria e o músculo criando vasos novos para conseguir perfundir as novas células musculares que estão sendo criadas. E eu imagino o sangue levando um monte de nutriente para aquele lugar e a fibra rompendo e um monte de maquinaria celular e enzimática tentando reconstruir aquela fibra. E eu fico imaginando, cara. E isso me dá muita motivação. Isso te motiva. Muita. Interessante. Sabe? Quando eu tô correndo, eu fico imaginando, cara, meu coração agora deve estar mandando sangue para todo o meu corpo. O meu sistema renina, angiotensina, aldosterona deve estar tentando manter meu batimento cardíaco. Minha pressão arterial deve estar assim, meu pulmão deve estar não sei o quê. E eu fico imaginando o que está acontecendo dentro do meu corpo quando eu tô fazendo atividade física. E isso me motiva muito. Eu falo, caralho, velho. A minha sensibilidade à insulina deve estar melhorando. O meu fígado deve estar produzindo glicogênio para sustentar essa atividade. E eu fico imaginando, cara, sabe? O que está acontecendo? Meu pâncreas está não sei o quê. Meus rins devem estar segurando água porque eu estou desidratado e eu não posso ter vontade de fazer xixi porque eu tenho que segurar água. Meu cérebro deve estar aumentando meu alerta. Meu cortisol, minha noradrenalina devem estar alto. Eu fico imaginando. E, cara, quando eu vejo, eu tô animadão, tá ligado? Eu tenho que até segurar às vezes, para não me empolgar muito. Então... Cara, isso é muito interessante. Desculpa te pode interromper. Falar. Mas como a imaginação é importante para gerar motivação. A gente chama isso de visualização ou mentalizar. Para você formar um novo hábito, é muito importante você mentalizar. Você mentalizar os benefícios daquele comportamento. Pô, você vai estudar, cara. Que porra de motivação você vai ter para estudar se você... Tanto é que aquelas disciplinas que você menos tem motivação de estudar é aquelas disciplinas de português. Você faz medicina e tem que estudar português. Você vai falar, porra, nunca vou usar essa porra. Aí você fica desmotivado. Agora você vai fazer clínica médica, você vai no hospital, faz a ausculta no paciente, vê o paciente, você fica animadão, porque você tá vendo o benefício daquilo. Aí, cara, tem que arrumar um macete aí na sua cabeça. Eu uso esse, eu me imagino, eu falo, não, vou fazer, tal, vai ser bom, vai ser legal. E fico fazendo um exercício reflexivo de, porra, isso aqui vai ser foda, eu preciso fazer isso agora e tal, e tal, e tal. E fico animado fazendo aquilo. Cara, é uma das coisas que eu
tratei em terapia, inclusive, com a Aline, que é lá do seu consultório, da sua clínica, foi de que eu tava procrastinando muito com tarefas que eu achava chato. Então, pra mim, era muito chato chamar os convidados, né? Eu adoro procurar convidados, então ficar lá vendo quem que vai ser interessante e tal, mas o ato de chamar, mandar mensagem, depois fazer... Organizar a continuar agenda. Conversando. Isso era muito chato pra mim. Conversando com ela e tal, a gente encontrou um método de que me imaginar no programa, que é a parte que eu gosto. Tá aqui. Imaginar os resultados daquilo. Imaginar eu fazendo... Porque se eu não chamar o convidado, eu não vou ter isso aqui. Exato. É o que eu faço. Muito. Quando eu tô correndo, eu me imagino terminando o Ironman, terminando a maratona. Eu me imagino, cara. E isso me anima pra caralho, assim, sabe? Então você tem que criar esses mecanismos de mentalização. Eu faço isso. E eu sou bem intenso nisso às vezes.